Se você está tomando 1 litro de leite, né? Se você tem um copo de leite para você tomar, se você tem hoje aí um celular que você pode estar utilizando e teclando com os amigos, com as amigas, se hoje dentro da sua estrutura você tem feijão, você tem arroz, diversos outros alimentos, como nós falamos, tudo isso se dá devido à cadeia de suprimentos. E isso só é possível, nós só conseguimos ter toda essa percepção de resultado, de ter as coisas em casa, por exemplo, por conta da boa gestão da cadeia de suprimentos que é feita pelos empresários, pelas empresas. Hoje em dia, né, aqui no Brasil, nós utilizamos muito um transporte por veículos, né, terrestres, carros e tudo mais. E muitos acham que falar de cadeia de suprimentos é simplesmente falar de transporte através de caminhão. Mas não, a cadeia de suprimentos é algo mais complexo e que precisa de maior cuidado e maior visão para que a gente consiga ter bons resultados. A partir dessa aula aqui é a aula inaugural, então a primeira aula a gente vai falar sobre o que é a gestão de cadeia de suprimentos, o que é a cadeia de suprimentos de fato, qual que é a importância dessa cadeia de suprimentos e da gestão dela dentro da vida das pessoas, dos brasileiros, das empresas, tá bom? Então acompanhe comigo, né, nas próximas aulas. Eu espero que você curta as aulas, espero que você aprenda, espero que traga insights e conteúdo valiosos para você, tá bom? Então, entendendo primeiro o que vem a ser essa cadeia de suplementos. Então, a gestão da cadeia de suplementos, supply chain management, né, no inglês, ela refere-se às atividades, né, de quê? De planejamento, refere-se ao planejamento, à coordenação e ao controle de quê? De todas as atividades envolvidas na obtenção e gestão dos recursos necessários para entregar produtos ou serviços a clientes finais. Ou seja, a gente pega o elo, né? Então aqui eu tenho o consumidor final. Então perceba que aqui eu tenho o consumidor final. Para que, por exemplo, um refrigerante em lata chegue na mão dele, né? Para que esse refrigerante possa chegar, ele vai comprar onde? Ele vai comprar do comerciante, né? Então eu vou ter aqui a primeira ponta que é o comércio, vai vir comprar aqui. Só que para que esse refrigerante chegue no comércio, esse comerciante vai ter que comprar de um distribuidor, tá? Que vai estar aqui, né? Fazendo mais ou menos a trilha do que a gente vai estar falando dentro da cadeia de suprimentos. Então, quando ele chega aqui, ele vai comprar desse distribuidor. Só que esse distribuidor, ele está comprando de um fabricante, tá? Então, tem um fabricante aqui. E esse fabricante está comprando a matéria-prima, de um produtor rural. Ou seja, todo esse elo, tudo isso aqui é a cadeia de produção, a cadeia logística, a cadeia de suprimentos. Então a gestão está aqui, eu preciso planejar, preciso coordenar e controlar todas as atividades desse cara que envia para esse, desse para esse, desse para esse e desse para esse finalmente, para que possa ter aí, né, toda a visão daquilo que a gente está trabalhando. Então, a gente vai ter o quê? O que a gente vai ter quando a gente fala da cadeia de suprimentos? Ó, eu tenho várias etapas. Eu tenho a etapa de aquisição de matéria-prima, como eu coloquei. Eu tenho a etapa de produção, a etapa de armazenagem, a etapa de transporte, a de distribuição de produtos acabados, entre outras etapas que podem envolver dentro da cadeia de suprimentos. Então, a cadeia de suprimentos ela é composta por todas as organizações, todos os recursos, atividades e tecnologias envolvidos na criação de um produto ou serviço. Então, eu vou ter envolvidos aqui fornecedores, eu vou ter envolvidos fabricantes, distribuidores, varejistas, transportadores e todos os outros intermediários que vão desempenhar um papel fundamental na movimentação para esse produto sair daqui do ponto A e ele chegar aqui no ponto B para esse consumidor final que a gente está escolhendo e trabalhando aqui. Beleza? Para que a gente consiga entender essa cadeia de suprimentos, nessa gestão da cadeia de suprimentos, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles refere-se à integração, ou seja, a gestão da cadeia de suprimentos, aqui chamada de SCM, tá? Quando a gente pega na abreviação, ela envolve a integração de diferentes partes da cadeia de suprimentos para melhorar a colaboração e o compartilhamento das informações entre os envolvidos. Isso pode incluir o uso de sistemas de tecnologia da informação para facilitar a troca de dados em tempo real. Então, sem integração, se um não conversar com o outro, não vai
ter resultado, tá? Então isso aqui precisa acontecer, eu preciso ter comunicação. Assim como eu preciso ter o fluxo de materiais e informações. Que é o quê? A partir do momento que eu tenho uma gestão eficaz, essa gestão eficaz ela requer o gerenciamento contínuo dos fluxos de materiais, desde a obtenção de matérias-primas até a entrega do produto final ao cliente. Além disso, o fluxo de informação precisa ser bem coordenado para garantir uma visibilidade adequada e tomar decisões informadas, tá? Ou seja, quando a gente olha aqui, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Então eu vou escrever aqui e você vai entender. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho, né, dentro desse campo aqui, eu vou ter aqui, ó, fornecedor. Vou ter aqui, ó, fornecedor. Aí desse outro lado aqui mais embaixo, eu vou ter o varejista, tá? Varejista. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo, tá? Para ficar mais bonito, porque aqui ficou estranho. Então eu vou fazer aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, varejista, tá? E aí eu tenho o consumidor final. Consumidor final. E o que acontece? Dentro de uma ordem natural da entrega da cadeia de suprimentos, o fornecedor ele vai enviar o produto aqui, ok? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar café. Então tem aqui o produtor de café, ele vai mandar o café para cá, ok? E o varejista ele manda o café para cá, tá? Ele tá mandando. Qual que é a diferença, né? Primeiro, quantidade. Então aqui eu estou comprando muita quantidade, né? Então aqui eu vou ter a visão de estar comprando muita quantidade, enquanto aqui eu vou vender de maneira unitária, tá? Então essa é a primeira diferença. Só que quando eu falo de fluxo de informação é porque esse consumidor final, ao comprar esse café, ele vai dizer se gostou ou não. Então curtiu, né? Vai ter aí de curtir ou odiar, digamos assim. Então ele vai dar a resposta para o varejista, não diretamente dizer assim, olha, eu não gostei, mas a resposta que ele dá, ele não comprando o café, por exemplo. Então esse varejista, ele vai trazer um fluxo de informação para cá, ó, aonde ele vai trazer dizendo o feedback do consumidor, que pode ser comprando mais quantidade, se ele viu que os consumidores gostaram, ou comprando menos quantidade, se eles odiaram, né? Esse é o ponto. Então, qual que é o fluxo aqui quando a gente fala de cadeia de suprimentos? Eu tenho um fluxo constante, tá? Que a gente vai ver aqui, ó. Eu tenho esse fluxo constante de a visão de ter a questão da entrega de materiais. Então isso aqui vai acontecer sempre, né? Constante por quê? Porque eu não posso parar. Então eu tenho que fornecer. Mas eu também tenho esse fluxo estabelecido aqui da informação. Então a informação não precisa voltar se está indo bem ou se está indo mal. A partir do momento que eu tenho esse fluxo, né, que gira, e a gente pode fazer até aquela visão do yin yang, né? Então você tem o giro para cá e ele gira para cá. Ele vira totalmente essa coisa cíclica, né? Onde eu tenho totais informações referente ao que o meu consumidor gosta, totais informações para que eu possa entender aquilo que o meu fornecedor precisa saber. Feito isso, né, eu consigo ter um bom relacionamento. E para finalizar aqui, né, os conceitos básicos, 3 conceitos fundamentais que a gente precisa entender, é que cadeia de suprimentos está muito ligada a gerenciamento de estoque. Ou seja, o estoque ele vai desempenhar um papel crucial dentro da cadeia de suprimentos, pois ele afeta a disponibilidade dos produtos e os custos associados. O gerenciamento adequado dos níveis de estoque é fundamental para evitar problemas com o excesso ou falta de estoque também. Tudo vai ser baseado dentro do estoque, né, para que a gente possa, de fato, evoluir. E um outro conceito que eu quero trazer para você aqui é o conceito de modal de transporte, tá? A gente vai falar mais na frente do curso, mas eu já quero que você fique ligado. O que é o modal de transporte? O modal de transporte é como que esse produto está indo, né? Por quê? Porque eu estou falando de estoque. Eu falei, olha, eu preciso entender de estoque. Eu preciso trabalhar dentro da cadeia de suprimentos com fluxos de materiais e de informações. Bacana. Mas e para isso eu preciso de uma integração. Legal. Tudo isso vai estar atrelado muito bem com o modal escolhido de transporte, para que eu consiga ser eficiente na distribuição desses produtos. Uma palavra que a gente fala muito, né, quando a gente estuda a cadeia de suprimentos,
a gente está falando muito sobre a distribuição. Depois eu vou até no final, vou trazer um case bem legal sobre uma empresa que a gente tem no Brasil que tem um case muito interessante sobre a visão da distribuição, como que ela aplica de fato a cadeia de suplementos, essa gestão da cadeia de suplementos, para ela ser mais eficiente dentro da sua gestão da distribuição. E aí ela garante muitos clientes, e garante várias entregas e garante muitos contratos e muito faturamento, tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido a aula introdutória sobre cadeia de suprimentos, a gestão da cadeia de suprimentos, conceitos básicos. Espero te ver na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!